igreja. Vamos nos colocar de pé. Vamos adorar o Senhor nesse dia. Vamos orar nessa manhã. A palavra do Senhor diz que essa semana o Senhor falou muito comigo, isso em Mateus 18, 19. Eu vou compartilhar com os irmãos nessa questão. E em cima dessa palavra que nós vamos orar nessa manhã, amém? Eu afirmo a vocês que isso é verdade, Jesus falando. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu. E o que vocês permitirem na terra será permitido no céu. E afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Tem mais de 2 aqui nessa manhã? O Senhor está aqui nessa manhã? Então você vai encontrar um irmão amado seu. Vai compartilhar uma causa importante. Você vai compartilhar uma necessidade. Você vai compartilhar aquilo que você precisa de oração. E vai deixar esse irmão orar por essa causa e você vai concordar. E depois vocês vão trocar. Seu irmão vai compartilhar uma causa com você. Você vai orar e ele vai concordar. Amém? Nós vamos praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Que todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Amém? Então compartilhe com o seu irmão. Fale para ele: olha, eu preciso que você ore por isso. Depois você vai tocar e falar: irmão, e eu preciso que você ore por isso. Amém? O Senhor está aqui nessa manhã e faz orações ousadas. Sabe aquele que seu irmão vai olhar e falar assim: é isso que você queria? É isso que eu queria. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Deus, a palavra diz que se 2 ou 3 concordarem em oração, se 2 ou 3 pedirem a mesma coisa em oração, o Senhor que está no céu nos dará a resposta. Ó Pai que está no céu, nós oramos essa manhã por causas impossíveis, por problemas pontuais, por estratégias, decisões que precisam ser tomadas. Nós nos posicionamos nessa manhã como filhos de Deus, como filhos, seguindo a orientação que o próprio Jesus nos deixou. Que se 2 ou 3 concordarem a respeito da mesma coisa, o Senhor faria. A resposta viria. Então eu oro em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus juntamente com o teu povo, com a tua igreja. Ouça o clamor do teu povo, ouça o clamor da tua igreja. Ouve a oração do teu povo, ó Deus. Ouve e responde dos céus. Abre portas que estão fechadas. Cura enfermidades. Resolve problemas em casamentos, em relacionamentos. Deus, em nome de Jesus, eu oro. Todos aqui têm um desejo, têm um sonho, têm um propósito, têm um problema a ser resolvido. Coisas que só o Senhor pode fazer. Então, Deus, reunidos em teu nome, reunidos no nome de Jesus, nós clamamos a ti, Jesus. Nós clamamos a ti, ó Deus, que está nos céus. Em nome de Jesus, abre portas, move, traz o movimento dos céus, transforma circunstâncias, em nome de Jesus. Muda diagnósticos, Deus, transforma, cura, o poder de Deus seja manifesto nos lares, nas casas, em nome de Jesus. Deus, nós oramos em concordância. Reino de Deus venha, vontade de Deus seja feita aqui na terra como é no céu. Nós clamamos pelo céu em nossas casas, nós clamamos pelo céu em nossas empresas, nós clamamos pelo céu em
Nós rejeitamos toda ação maligna na nossa casa, na nossa família, nas nossas finanças, na nossa saúde. Nós mandamos embora em nome de Jesus. Deus, em concordância, nós falamos, porque nós sabemos que o Senhor está aqui. Nós sabemos que o Senhor nos ouve. Nós sabemos que o Senhor nos ouve. E em nome de Jesus, nós iremos testemunhar a resposta do Senhor. A resposta do Senhor para tudo que foi pedido aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor nos ouve quando falamos com o Senhor. Nós te agradecemos porque os seus ouvidos não estão fechados ao nosso clamor. Nós te agradecemos porque as suas mãos não estão encolhidas quando nós pedimos. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluias. Aleluias. Obrigada, Jesus. Aleluias. Aleluias. Todas as vezes que dois de vocês estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Lembre-se disso no decorrer dessa semana. Continue orando por aquilo que seu irmão compartilhou com você, crendo que ele já recebeu, amém? Olha que poderoso isso. Que vocês proibirem na terra será proibido no céu. E o que vocês permitirem na terra será permitido no céu. Então existem coisas que você deve proibir e existem coisas que você deve permitir aqui na terra, para que o céu seja ligado. Amém? Então caminhe sobre essa palavra no decorrer dessa semana. Caminhe nessa palavra no decorrer dessa semana. Vamos louvar o Senhor nessa manhã? Então, antes de começarmos, eu creio que todo mundo já orou, hoje cumprimentou o Senhor, mas dá um sorrisinho aí, tipo, sorrisinho da vitória. Alô, irmão, obrigado pela sua oração da vitória. Eu estou tão crendo que a sua oração vai mudar isso aqui, a nossa concordância. Aleluia! Vamos adorar o Senhor nessa manhã.
Com
Posso sempre andar com
uns pelos outros, pedindo um escape para algumas situações, né? A cura, a provisão. Então você vai cantar a próxima canção crendo nesse escape que o Senhor já enviou, amém? Amém. Deus já fez um caminho aberto pelas águas. Aleluia. Ele já fez romper muitas fontes em meio ao deserto. Amém? Aleluia. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. E um lembrete: se 2 ou 3 concordarem com a mesma coisa aqui na terra, Deus Pai que está no céu dirá e responderá a nossa oração. Amém? Então nós estamos com a mesma convicção no início do culto, concordando uns com os outros em nossas orações. Aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Fale! Aquele que acalma o vento, aquele que me aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o meu jejuar. O Deus que derruba muralhas, das terras faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o meu jejuar. O Deus que derruba muralhas, na estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o meu jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo.
Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos Reis, reina para sempre. Enquanto nós declaramos mais uma vez, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Aleluia. Vocês lembram de todas as histórias aqui? É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que ouve você e que escapa você. Enquanto nós declaramos isso, você pode trazer seus dias na sua oferta. Quando nós cantamos, você pode trazer seus dias na sua oferta, amém? E nós vamos declarar essa verdade. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Mais uma vez, Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se sentar. A gente tem, nesse ano do sobrenatural, buscado no Senhor palavras que venham de encontro àquilo que nós queremos ver. E nós temos pedido ao Senhor um mover sobrenatural nas nossas vidas. Nós temos crido, nós temos buscado, nós temos proclamado e nós temos vivido dessa forma e queremos que isso seja uma constante para todos nós. Hoje nós vamos ver uma provisão que Deus sempre trouxe de uma forma sobrenatural. Não sei quais são as expectativas do seu coração, mas nós aqui estamos sonhando em vermos isso. Nós precisamos entender que somos seres espirituais e, como tais, nós precisamos ser regidos pelas leis de Deus e não pela natureza humana ou pela limitação humana. Quantas vezes, irmãos, nós temos algumas crenças que nos limitam de vivermos aquilo que Deus tem para todos nós. Por exemplo, se eu tenho uma oportunidade de fazer uma viagem e de conhecer um outro lugar, mas se eu digo assim, eu tenho medo de andar de avião, essa minha limitação não permite que eu me locomova e chegue até aquele lugar aonde eu gostaria de ir, porque eu tenho uma crença limitante. E aí eu e a minha família sofremos por essa limitação, porque nunca iremos fazer uma viagem que talvez de ônibus vai demorar 24 horas, 36, ou o que for, se eu não tenho simplesmente desenvoltura de caminhar naquela direção.
Mas quando a gente volta para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, na nossa igreja, nos passos que queremos tomar, para a fé que nós estamos proclamando, de vivermos de acordo com aquilo que Deus traz para nós, não de acordo com as limitações ou as questões humanas e naturais, nós somos chamados a viver o sobrenatural. E hoje eu queria falar com vocês sobre uma provisão sobrenatural que Deus sempre traz para a nossa vida. O primeiro texto que nós vamos ler é Filipenses, capítulo 4, verso de número 19. Filipenses, capítulo 4, verso 19. O primeiro texto nosso diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Irmãos, quando nós deparamos com um texto bíblico desse, a minha pergunta é: será que nós cremos de fato naquilo que está escrito, naquilo que nós proclamamos? Ou será que talvez isso para a gente também é uma ideia que passa longe? A gente fala, isso pode ser para A, B, D e E, mas não para mim. Isso não me alcança, isso não chega a mim. Porque a Bíblia diz que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Nós temos as nossas necessidades supridas, não porque somos bons, não porque frequentamos a igreja, não porque não mentimos, não matamos, não adulteramos e por um monte de outras coisas, mas tudo depende de Jesus, e em Jesus a Bíblia diz que nós temos a condição de termos então supridas as nossas necessidades. Quando nós falamos de uma forma sobrenatural, o que a Bíblia está querendo dizer para a gente é que não importa de onde virá, não importa qual a fonte, não importa como o milagre acontecerá, mas nós estamos crendo naquilo que Deus nos tem dado. Israel conheceu a bondade e o favor de Deus quando Israel caminha e experimenta a provisão de Deus. É o que a gente vai discorrer um pouquinho mais hoje. E outro texto que eu queria ler com vocês é Mateus capítulo 6, verso de número 25. Mateus capítulo 6, a partir do verso de número 25. Diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos aqui correm atrás de todas as coisas. Correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esse texto de Jesus é um dos textos clássicos que nós encontramos, porque Jesus está dizendo assim: o corpo não é mais importante do que a roupa. Algumas coisas, elas tomam o lugar e existe uma distorção. Pelo texto que Jesus está dizendo, para as pessoas, a comida é muito mais importante do que nós, e a roupa é muito mais importante do que nós. E muitas vezes nós nos deixamos levar por esses detalhes, entendendo que Deus cuida de cada um de nós. O que Jesus está dizendo é: se um passarinho que está aí na natureza, Deus cuida dele. Se um campo que floresce, ele também tem lá o seu vigor, quanto mais a nós.
E muitas vezes, irmãos, nós somos enganados por uma mentira do diabo, achando que Deus não está importando com as coisas que acontecem na nossa vida, em que Deus não vai providenciar para nós o nosso sustento, em que Deus vai nos deixar largados, em que nós talvez vamos ter que morar debaixo da ponte. Às vezes passam pensamentos desses como se o nosso Deus fosse falhar conosco durante a nossa caminhada. E quando a gente fala sobre provisão sobrenatural de Deus, Jesus quer trazer uma palavra de conforto para o nosso coração. Jesus está dizendo, por que a gente fica preocupado, ansioso, descabelando, muitas vezes achando que uma falha iminente de Deus acontecerá na nossa vida, sendo que isso nunca aconteceu. Jesus disse, olha, aquietem o coração de vocês, ouçam a Deus, caminhem e busquem a provisão que Ele tem para cada um de nós. E quando a gente vai falar sobre provisão, o que a gente entende vendo na Bíblia é que Deus é um provedor fiel. E se a gente for pegar na nossa Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê Deus suprindo cada uma das nossas necessidades e de maneiras milagrosas e inesperadas. O bom de tudo é isso, irmãos, é que a gente não limita a Deus. Deus pode trazer sustento e fonte de um lugar inimaginável até então para nós. Quando muitas vezes nós estamos preocupados e Deus pode fazer o seu milagre da maneira que quer, mas é necessário que haja um espaço no nosso coração para que essas coisas aconteçam. E a gente vê então toda a Bíblia e nos dias de hoje também as coisas acontecendo e a provisão de Deus chegando para nós de uma forma sobrenatural. Eu queria trazer para nós o primeiro aspecto que me chama muito a atenção, uma provisão de Deus. Nós encontramos Israel saindo do cativeiro de uma mentalidade de escravo, e a mentalidade de escravo é a seguinte: hoje eu tenho comida, eu preciso comer o máximo que eu conseguir, porque pode ser que amanhã eu não receba a ração diária que o meu Senhor me dará. A mentalidade de escravo é infelizmente essa. Ele só vê hoje, ele não tem perspectiva. Ele precisa fazer tudo com a maior intensidade no dia de hoje, porque ele está esperando que amanhã venha faltar. Israel então está acostumado com isso. E a gente vê lá no Egito que quando Moisés levanta e diz assim, olha, Deus está chamando a gente para que esse cativeiro acabe, para que a gente vá tomar posse de uma terra prometida. Faraó começa a mudar muitas vezes o salário do povo. Na verdade não era salário, né? Eles recebiam palha para fazerem os tijolos e as construções do Egito, tiraram a palha e o povo foi sobrecarregado de trabalho. E nessa de ser sobrecarregado com o trabalho, eles começaram a reclamar e murmurar, mas era necessário que isso acontecesse para que o povo pudesse sair e para que o povo pudesse então entender sobre a provisão de Deus. Então saem mais ou menos de 3 a 5 milhões de pessoas. Eles levam tudo aquilo que tem, atravessam o Mar Vermelho e eles agora estão em um deserto. E aí acontece algo que até então nunca havia acontecido na face da terra. Deus começa a providenciar o alimento do seu povo. Caía pão do céu. Irmãos, quando a gente conta isso, eu não sei qual a expectativa que você tem. Mas na cabeça de muita gente, porque a gente tem a televisão, a tecnologia e tudo, isso parece simplesmente uma coisa de cinema, uma coisa de ficção científica. A gente não toma isso como sério, como algo que de fato aconteceu. E nós cremos que isso acontecia. Todos os dias havia uma provisão de Deus. Todos os dias. Você pegava uma porção para o dia. Mas a mentalidade de escravo que foi trazida com eles fazia com que algumas pessoas continuassem com a mentalidade de escassez. E eu acho que o Senhor precisa ministrar para nós muitas vezes isso. Deus falou assim, eu vou alimentar vocês. E o povo só tinha uma opção, eles precisavam crer. E aí, então toda manhã caía o maná e eles colhiam o maná. Mas a mentalidade de escravo não havia saído deles. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que teve gente que pegou mais do que Deus havia determinado. E teve gente dizendo assim, pode ser que Deus não venha entregar o pão amanhã. Pode ser que Deus esteja dormindo. Pode ser que a padaria dos céus esteja fechada. Pode ser que o padeiro não chegue no horário correto. É claro que eu estou parafraseando,
E é claro que às vezes a gente não fala dessa maneira, mas nós não somos o que nós falamos. Nós somos aquilo que nós fazemos. E diz a Bíblia que teve gente então que pegou a mais. E o que acontece? No dia seguinte, o que foi pego a mais apodreceu e ninguém pôde comer. Tiveram que jogar fora. O que Deus estava ensinando era que a cada dia Deus iria se fiel com eles. É que Deus traria provisão para o dia. O que o texto está dizendo para a gente é que aquilo que você precisa, você pode crer, pode colocar diante do seu Deus. Às vezes nós estamos querendo a provisão no final do ano. Às vezes nós estamos querendo um milagre e projetando uma coisa para frente. Caminhe no dia de hoje. Entenda no dia de hoje que o seu Deus vai te alimentar e o seu Deus vai suprir aquilo que você tem. Diz a Bíblia também que eles não tinham água no deserto. E a água brotou da rocha. Saía a água da rocha. Irmãos, quando a gente fala, é o mesmo Deus que está hoje nos falando. E em Jesus isso foi amplificado. Porque Jesus falou que a gente poderia fazer as coisas que Ele fazia e maiores ainda. A questão é se nós estamos dispostos a sairmos desse lugar de prisão, desse lugar de cativeiro e andarmos para uma terra prometida que Deus tem para nós. Se a gente está disposto a viver plenamente tudo quanto Deus tem plantado no nosso coração, de começarmos a viver os sonhos grandes. E sabe, nós oramos aqui no começo do culto, e é isso mesmo. Você tem que ter sonho grande que vai fracassar se não houver uma intervenção de Deus. Porque sonho pequeno e coisas que no dia a dia nós podemos fazer e nós fazemos, mas não é isso que Deus tem para a nossa vida. Mas a gente vê então o primeiro momento de Deus com toda uma nação, o cuidar de Deus. Deus proveu. E o interessante é que em Deuteronômio, depois da travessia, eles dizem uma coisa miraculosa. Eles dizem assim: enquanto estávamos no deserto, o sapato cresceu junto com o nosso pé. A roupa cresceu junto com o crescimento do nosso corpo. Nós vimos a provisão de Deus. Isso precisa, irmão, sair de uma ficção científica e entrar na nossa vida como uma regra de agradecimento a Deus todos os dias. O Senhor está aqui pronto e apto para nos abençoar da mesma forma. Filipenses capítulo 4, verso de número 19. O primeiro texto que nós lemos: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Guarde isso no seu coração. Irmãos, a hora que nós vamos orar, precisamos orar a palavra. E uma oração que fica clara para a gente aqui é que nesse versículo Paulo nos lembra que as nossas necessidades serão supridas. E aí eu tenho necessidades materiais, espirituais, emocionais, todas elas de uma forma sobrenatural serão supridas. É exatamente isso que a palavra faz. Deus não faz de acordo com a nossa limitação, mas de acordo com a sua gloriosa riqueza, que é ilimitada, uma provisão que Deus sempre traz para nós. Então, guarde o seu coração: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Proclame isso, viva dessa forma. Ainda que não tenha mais absolutamente nada, o milagre de Deus vai acontecer na nossa vida. Um outro caso que eu queria deixar para a gente aqui é o caso de Elias, que nós encontramos lá no Velho Testamento. Elias foi um homem ousado e usado poderosamente por Deus. Elias trouxe uma palavra sobre Israel. Elias trouxe um julgamento. Havia uma divisão. Baal é Deus, dizia uma parte de Israel. Outra parte de Israel dizia: não, só o Senhor é Deus. E Elias vem provar isso. Ele sobe num monte chamado Carmelo, e ali ele faz algo. Ele diz para os profetas de Baal: vamos colocar aqui um sacrifício, imolar um animal. E ele diz assim: vamos orar e vamos mostrar para toda a nação quem é Deus. E aí então ele disse o seguinte: o Deus que responder com fogo é aquele Deus real e verdadeiro.
E os profetas de Baal passaram o dia todo chicoteando as costas, invocando, e nada aconteceu. E Elias disse assim: para eu provar que o meu Deus é o Deus real, pediu que descessem no mar, buscassem água e colocassem ali ao redor. E aconteceu que Deus veio com fogo, lambeu a água que estava ao redor, levou o sacrifício e ficou provado. Mas Elias, ele teve que fazer algo. Deus disse para ele: Elias, vamos mostrar para esse povo que idolatria pode fazer. E Elias orou para que durante 3 anos não chovesse sobre a nação de Israel. E Deus falou com ele assim: você vai agora para o ribeiro, fica ali no ribeiro. Eu vou pedir que os corvos te alimentem. E você vai beber da água do ribeiro. E ele foi. A Bíblia não diz quanto tempo, mas passou-se um tempo. E esse tempo que passou, os corvos vinham todos os dias e alimentavam ele. Mas a água do ribeiro secou. A gente precisa entender, irmãos, que quando Deus nos dá uma palavra, Ele de fato vai suprir. Mas quando uma fonte seca, a gente precisa entender que é a hora de nos movermos para um outro lugar e perguntarmos para Deus: aonde está a minha provisão? A provisão está aonde Deus nos manda estar. E Deus diz para ele: então, agora você vai se levantar e vai para Sarepta, que era uma cidade, e lá tem uma viúva que vai te alimentar. Aí na nossa cabeça humana, natural, Elias vai chegar na cidade e vai procurar quem? A viúva mais rica da cidade. É claro, se Deus mandou vir para cá. Só que quando ele está chegando na cidade, ele encontra a viúva mais pobre da cidade. E a viúva mais pobre da cidade está catando graveto no chão. E por que ela está catando graveto no chão? Porque ela disse assim: eu tenho só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E ela encontra com o profeta e diz assim: eu vou fazer um último pão para mim e para o meu filho. Nós vamos comer, nós vamos nos assentar e nós vamos morrer, porque acabou a comida. E Elias diz para ela: não faça isso. Faça o seu pão e dê a mim, profeta, homem de Deus. E você vai viver uma experiência sobrenatural, porque a farinha na sua panela não vai acabar e nem o azeite. E ainda tem um período de seca grande, e você será alimentada. Eu fico pensando nos dias de hoje, irmãos, qual de nós seria capaz de tirar talvez o alimento do nosso filho e colocar nas mãos de um profeta, de um homem de Deus, que chegou para nós e falou isso? Não era a viúva mais rica, era mais pobre, porque a provisão de Deus, ela vem dessa forma. E aí eu brinco, não está no texto bíblico, que enquanto esteve ali, não acabou a farinha e o azeite, e aquela mulher fez pão para todo mundo. E aí eu digo que nessa hora vem uma família que a gente não conhece, e vem gente de tudo quanto é lado, e o primo da tia vai comer na casa, e os sobrinhos, e não sei o que mais. A Bíblia diz que houve provisão. O mesmo Deus está dizendo para a gente isso também: caminhe em fé. Mas sabe o que é preciso? Que a gente tenha fé, que a gente seja ousado, que a gente caminhe na direção do nosso milagre. Porque nós estamos querendo simplesmente que uma coisa aconteça do nada. Se nós não caminharmos, sempre é necessário darmos um passo de fé. Quando acabou a água do ribeiro, Elias podia virar para Deus e falar: está vendo? O Senhor me mandou vir para cá, mandou orar, acabou a água. Não, irmãos, a nossa vida é marcada por estações e por experiências. Deus queria alcançar aquela viúva, e aquela viúva foi alcançada porque ela obedeceu e cumpriu a ordem do profeta: faz um pão para mim, e depois volte. E as coisas começaram a acontecer, e foi assim então, que tudo na vida daquela mulher, e naqueles dias, algo sobrenatural aconteceu. Provisão diária de Deus. Era o maná no deserto que caía todos os dias, e eles podiam comer e se fartar. A Bíblia diz que eles podiam fazer o maná cozido, assado, virado, de várias formas. Reclamaram um pouquinho do pão, Deus mandou um tanto de ave para eles fazerem então um sanduíche. Pega o maná, põe a ave no meio e come.
Façam as coisas que vocês querem. Deus, irmãos, nos deu vida. Deus criou a terra para nós. A terra não foi criada para ele, foi criada para nós, para desfrutarmos tudo quanto Deus tem, para vivermos uma vida plena e intensa, desfrutando da sua graça, do seu favor e de toda a sua bondade. A segunda coisa que eu queria ver com vocês foi no ministério de Jesus e dos apóstolos. Quantas coisas aconteceram de uma forma sobrenatural. Se a gente for ver no ministério de Jesus, desde a multiplicação dos pães e peixes para alimentar multidão de pessoas, até o imposto para pagar a cobrança lá do templo, a gente vê as necessidades sendo supridas de uma maneira miraculosa. Vamos voltar aqui para Mateus 6:26. Queria frisar esse texto com vocês. Quantos testemunhos do Novo Testamento? Mateus 6:26. Diz assim: observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? A gente acha que não. A gente acha que não. Porque muitas vezes nós achamos que Deus vai nos abandonar. E quando a gente olha a criação, as aves dos céus, a gente vê que elas não se preocupam, porque elas sabem que Deus as alimenta. E porque Deus as alimenta, algo sobrenatural acontece. É interessante que o texto fala sobre provisões de maneiras sobrenaturais. A Bíblia diz que havia os cobradores de impostos do templo. E a Bíblia diz que Pedro foi enquadrado por uma dessas pessoas. E chegaram para Pedro e disseram assim: Pedro, o teu Senhor não paga o imposto do templo? E ele não sabia o que responder, porque havia ali uma quantia de imposto do templo que deveria ser pago. E Pedro então saiu daquele lugar e foi conversar com Jesus. Falou assim: Jesus, me responde uma dúvida. Eu estou aqui e o povo está cobrando a gente o imposto do templo. E aí Jesus faz a seguinte pergunta para Pedro. Fala: Pedro, pensa comigo aqui. Existe um rei que tem o seu reino. E o rei então cuida do reino. O rei fornece proteção, fornece os limites, fornece tudo o que é preciso. E para isso o povo paga o imposto para o rei, para que o rei então possa ajudar toda a população do seu reino. E aí, Pedro, de quem é que o rei vai cobrar imposto? O rei vai cobrar imposto dos seus súditos, ou ele vai cobrar imposto do seu filho? Aí Pedro parou e disse assim: não, Jesus, o rei vai cobrar imposto dos seus súditos. O filho do rei não vai pagar imposto para o rei, porque não faz sentido. Aí Jesus falou: Pedro, muito bem, você está começando a entender agora. Ele fala: o templo é a casa do meu pai, e porque eu pagaria imposto para o meu pai. Mas ele diz assim: para que não haja escândalo, vá, Pedro, e peça. E é interessante que a gente, quando olha para o texto, todas as vezes que Pedro pesca de rede. Ele lança as redes em Lucas ali no comecinho, quando existe aquela pesca maravilhosa. Eles haviam pescado a noite inteira, não haviam pegado nada. Depois, quando Jesus ele morre e ressuscita, Pedro e João voltam a pescar nesse intervalo. Eles estão jogando a rede, mas uma única vez em todo o Evangelho a gente lê que Jesus fala: vai pescar com anzol. E você precisa pescar um único peixe. E esse peixe que você pescar, você vai abrir a boca dele, porque ali dentro vai ter uma moeda. E aí, para não causar escândalo, mas para você saber como as coisas acontecem, então vá, pague o meu imposto e o seu imposto. A gente precisa entender, irmãos, que a provisão está quando nós cumprimos a palavra do Senhor. Não adiantava simplesmente Pedro chegar, conversar e falar alguma coisa separada, deixando por lá. Às vezes, nós queremos a provisão de Deus, mas se você não montar a sua vara e colocar o anzol e fazer aquilo que Jesus pede, o peixe não vai bater campainha na porta da sua casa, e quando você abrir a porta, ele vai pular lá dentro e vai cuspir a moeda que está dentro da boca dele.
A gente precisa entender que a provisão de Deus requer de nós, os seus filhos, um passo de fé, requer de nós uma caminhada. Milagre só acontece na vida de quem faz isso. A nossa pergunta não deve ser: como eu vou saber que eu vou pescar o peixe certo? Deus vai colocar o peixe certo na sua isca, vai jogar o anzol e vai fazer com que as coisas aconteçam. Cumpra a palavra, se submeta, deixe o milagre do Senhor acontecer na sua vida. Nós estamos debaixo de uma palavra do ano sobrenatural, o que estamos buscando no Senhor, o que queremos, o que sonhamos, anelamos no nosso coração. É nesse ano sobrenatural que a gente vê milagres, curas e coisas sobrenaturais, provisão chegando, a gente sem saber de onde, milagres acontecendo, porque nós estamos crendo naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E aí a gente precisa entender que nos dias de hoje também a provisão de Deus acontece na nossa vida. Quantos milagres a gente vê? Mas eu queria deixar para você um ponto culminante na mensagem de hoje, para que essas coisas aconteçam. Então, verso número 33 para mim, fazendo favor. Mateus 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas para vocês. Irmãos, há necessidade de que haja uma coerência nos nossos atos, em nossas ações. Jesus nos instrui aqui a buscar primeiro o reino e a sua justiça. Quando colocamos Deus, os seus propósitos em primeiro lugar, Ele se encarrega de suprir todas as outras necessidades. É uma questão de prioridade e confiança na soberania e na bondade de Deus. O problema é se nós deixarmos Deus de lado e se nós mesmos queremos trazer a solução que nós achamos que é necessária para a nossa vida, a gente abandona o reino em primeiro lugar e colocamos a nossa evidência, a nossa necessidade, colocamos aquilo que nós precisamos na frente do que o próprio Deus. E muitas vezes nós barramos Deus de agir na nossa vida, porque nós já determinamos como as coisas precisam acontecer. Nós já falamos para o Senhor: isso vai ser assim, vai ser assado, vai ser desse jeito. A Bíblia diz: busque em primeiro lugar o reino e deixa Deus te orientar. Irmãos, Deus tem uma orientação específica para cada um de nós, seus filhos. Em Romanos 8,14, a Bíblia diz que todo filho de Deus ele é guiado pelo Espírito de Deus. Por que não somos? Porque estamos ansiosos. Por que não somos guiados? Porque nós estamos preocupados. Por que não somos guiados? Porque nós estamos querendo dar um jeito na situação ao nosso próprio ver, diante da nossa própria ótica, deixando as coisas principais de lado. E a principal de todas elas é buscar o reino, porque o Senhor tem sabedoria para cada um de nós. Se a gente for ver na vida dos homens de Deus, cada um teve uma instrução. Daniel, lá na Babilônia, vimos meses atrás aqui, quando a gente estudou sobre isso, a sabedoria de Deus vinha para ele, para não comer a comida do rei, não se contaminar. Ele tinha uma palavra, ele tinha uma interpretação de sonho, ele tinha uma sabedoria, ele tinha uma desenvoltura maior. Assim acontece com os filhos de Deus, que buscam em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E a gente vê de forma miraculosa como Jesus fazia as coisas de tal maneira. Nós temos um texto na Bíblia que fala sobre a multiplicação dos pães. E a multiplicação dos pães, que acontece lá em João capítulo 6, fala de algo muito interessante. Porque se a gente for trabalhar hoje uma coisa muito simples do conceito que nós temos, que é o conceito da multiplicação. Toda multiplicação, ela dá um resultado. Mas se nós fizermos uma multiplicação por zero, o seu valor sempre será zero. Hoje de manhã, quando meditava no que eu ia trazer para vocês de manhã, quando estava tomando banho, orando ao Senhor e buscando sabedoria para aplicar para as nossas vidas, para que a gente, de fato, viva o sobrenatural, saia desse mundo humano, natural e possamos buscar as coisas do alto. Isso me veio forte. Qualquer multiplicação por zero é zero. Jesus só pôde multiplicar 5 pães e 2 peixes,
Porque se você multiplica 5 por alguma coisa, vai dar algo maior. Se você multiplica 2 por alguma coisa, dá algo maior. Mas se você multiplica por 0, dá 0. Para que aconteça multiplicação e provisão na nossa vida, a gente precisa estar disposto a entregar algo nas mãos do Senhor, porque Ele não consegue não multiplicar nada. Nós queremos que aconteça multiplicação sobrenatural na nossa vida. Minha pergunta é: o que você tem colocado nas mãos de Deus? Você tem colocado o seu tempo, você tem separado 1 hora, 30 minutos, você tem separado conhecimento, você tem separado instrução. Senhor, vou buscar instrução, multiplica. Você tem aberto, tem parado, tem ouvido do Senhor, porque muitas vezes nós queremos uma multiplicação e a gente não entrega nada nas mãos do Senhor. A pergunta que eu faço para nós hoje é: o que é que Deus vai multiplicar na sua vida? O que é que você tem entregue a Ele? O que é que você tem dado a Ele? Talvez a gente rouba os anos da nossa juventude dizendo: agora não posso servir a Deus porque eu tenho coisas mais importantes. Preciso dedicar a minha vida, minha carreira, minha família. Eu preciso fazer tantas outras coisas. E a gente às vezes vai ver a vida toda passando e queremos que o Senhor nos multiplique algo. O que é que temos para multiplicar? A provisão de Deus vem. Jesus viu a multidão, Jesus sabe da necessidade da multidão. E aí Jesus, os discípulos vêm conversar com ele, interessante. Jesus, tem uma multidão aí. Jesus fala assim: eu estou vendo, deem vocês mesmos de comer para eles. E eles falaram assim: Senhor, isso é algo impossível da gente fazer. Opa, aí Jesus está dizendo: então vocês estão entrando no campo da atuação do meu Pai, porque se é impossível para vocês fazer, meu Pai consegue fazer os impossíveis. E aí, o que vocês têm? Aí eles encontram um menino que saiu de casa, e a mãe daquele menino, precavida, fez o lanche dele. E ela fez um lanche um pouco maior ainda, porque deu para ele 5 pães e 2 peixes. E ainda falou: meu filho, divide com você, com seus amigos, se encontrar aí, dá alguma coisa para alguém. Talvez aquilo era algo inusitado. E foi exatamente o lanche que a mãe preparou, 5 pães, que Jesus começou a pegar, e na sua mão se multiplicavam. E grupos de 50 foram alimentados. Mais de 5.000. E por que a gente continua hoje achando dos impossíveis e improváveis de Deus na nossa vida? A Bíblia diz que todos comeram até se fartar. E para que não fique dúvida de que Deus possa fazer, foram recolhidos 12 cestos cheios de pedaços. Eu costumo dizer aqui que Jesus supriu a necessidade de todo mundo. Tinha lá aquele chato que diz assim: eu não como pão. Então ele tinha peixe para comer. Tinha outro que dizia vegetariano: eu não como carne. Então você come um pedaço de pão. E tinha outro que gostava do McFish, né? Que é pão com peixe. Então come, alimenta. Faça o que você quer. Jesus supriu a necessidade de uma multidão muito grande. Eles comiam um sanduíche e depois eles recolheram 12 cestos cheios. O que Jesus está dizendo é que Ele é esperto em multiplicar aquilo que nós colocamos nas mãos dele. A Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas, porque você vai achar ele depois de muitos dias. Mas esse texto diz que quem fica observando o tempo nunca semeia. E talvez seja esse o problema de não haver multiplicação na nossa vida. Porque o texto está dizendo: o cara que tem a semente, ele tem que semear. Ele olha para o céu como um dia de hoje e diz assim: não, está muito seco. Se eu colocar a semente na terra seca, do jeito que ela está, em Belo Horizonte já não chove há mais de 60, 70 dias. Se eu colocar a semente na terra desse jeito, ela não vai germinar. Ela vai secar e ela vai morrer. E ele não semeia. Aí vem o dia seguinte, ele olha para o céu está fechado, vai chover. Ele diz assim: hoje eu vou plantar minha semente, porque vai chover muito. E se eu plantar minha semente, vai vir muita água, essa semente vai mofar e ela não vai produzir. E aí nós desperdiçamos a nossa vida, irmãos. Não colocamos nada nas mãos do Senhor para Ele multiplicar.
Nós estamos no âmbito sobrenatural, estamos vendo a provisão. Tudo que a gente coloca nas mãos do Senhor, Ele multiplica. E a gente tem vivido e buscado isso para nós como igreja. Se tem algo que nós queremos, estamos buscando no Senhor, é exatamente vivermos uma experiência sobrenatural. Para nós chegarmos até aqui, já demos um passo de fé. O Senhor nos tirou de um local, nos uniu aqui, nos fez uma igreja e nos deu um sonho. E nós estamos agora caminhando na direção daquilo que Deus tem para nós. Estava conversando ali com o pastor Alberto agora. Nós vamos essa semana dar início agora aos papéis para demolirmos o lote, para a gente entrar na nossa casa. Aleluia! Às vezes a gente olha, mas quais são as condições? As condições são aquelas que Deus nos diz para a gente fazer. Eu não sei de onde virá a provisão, o provimento, mas eu sei que aqui no nosso meio Deus vai fazer algo sobrenatural. Se a gente ficar esperando um tempo ideal, isso nunca vai acontecer. E uma das orações que a gente tem feito é essa: Senhor, não nos deixe acomodado, não nos deixe gostar muito do lugar onde nós estamos, senão o milagre não acontece na nossa vida. E a gente quer caminhar, e a gente quer dar espaço de fé, a gente quer pôr o pé na terra. Nós já vamos lá lançar a pedra inaugural, mas agora, a partir dessa semana, nós vamos caminhar nessa direção. Vamos derrubar e vamos construir a nossa casa, vamos construir o nosso lugar, vamos colocar o nome do Senhor ali. E esse bairro vai ser alcançado pela graça, pelo favor do Senhor. Mas aí a gente levanta um monte de questionamento. Irmãos, vamos fazer o que Deus pediu. Vamos caminhar na direção daquilo que Deus está nos dando. Quando Deus falou para Elias, ore, Elias orou e os céus se fecharam. Mas acabou a água. Elias está caminhando para o próximo passo. Qual é o próximo passo nosso? Nós queremos 2 quarteirões para cá, estabelecemos a nossa igreja. Temos investido nas nossas crianças, nos nossos jovens e nos nossos adolescentes. Estamos buscando entendimento e sabedoria. Os nossos filhos estão estudando sobre a verdade. Os nossos adolescentes e crianças aqui, eles estão estudando a mesma coisa que a gente está vendo. Eles estão vendo sobre provisão. Eles estão aprendendo que o nosso Deus é um Deus que faz cair maná do céu. O nosso Deus é um Deus que multiplica o pouco arroz que tem na sua panela. Vou fazer o último arroz. Faça. E comece a tirar arroz da sua panela para você ver aquilo crescendo e aquilo multiplicando. Seja ousado no Senhor, Ele não vai deixar faltar absolutamente nada. Existe provisão. Davi disse: eu sou hoje um homem de idade, mas eu já fui criança, já fui jovem, e eu nunca vi um justo mendigar aquilo que se quer do Senhor nosso Deus. Chegou a hora, irmãos, de tirarmos essa mentalidade nossa de escravos, de escassez, de tudo é pequeno, de tudo é dessa forma. Nós queremos ver uma provisão sobrenatural, e a nossa oração é essa: Senhor, faz coisas grandiosas que nós não temos condição, para que todo mundo que passar diante da nossa igreja fala: Deus fez essa obra, porque esse povo não tinha condição. E é isso que nós queremos entender. Nós não temos capacidade, não temos condição, nós não damos conta, mas nós servimos um Deus que pode fazer e vai fazer e está fazendo no nosso meio o sobrenatural. Tempo de disruptura, tempo do sobrenatural. Meu irmão e minha irmã, quero te encorajar: sejam ousados do Senhor, peçam coisas grandiosas, caminhem na direção da fé, deixa Deus operar uma mudança na nossa vida. A gente encontra em toda a Bíblia provisão, desde uma moeda na boca de um peixe para pagar um imposto, para alimentar uma nação inteira no deserto, caindo pão do céu, multiplicando as necessidades que haviam para alimentar uma multidão. E quantas coisas mais nós encontramos na nossa caminhada com o Senhor. Para nós aqui, somos hoje um milagre da parte de Deus. Estamos vivendo isso, mas nós queremos mais. Queremos uma provisão muito maior e muito mais abençoadora, com muito mais recurso, podendo de fato ajudar o nome do Senhor a chegar nos rincões de cada casa desse lugar. Nós não queremos um nome para a gente, nós queremos a glória do Senhor. Nós estamos aqui porque existe um povo que clama.
não sabe, mas tem necessidade, é escravo, está preso, mas Deus nos tem chamado para vivermos de uma forma plena, abundante, indo além e rompendo com tudo aquilo que é humano, que é natural. Quando a gente fala sobre provisão sobrenatural de Deus, eu acho que ninguém melhor do que nós, como igreja, que estamos aqui nessa manhã para testemunharmos os grandes feitos do Senhor. Eu não sei você, mas eu não quero ficar de fora. Eu quero aproveitar cada lance, cada momento, cada mover, cada caminhada, cada traço daquilo que o Senhor tem para nós. Porque a sua bondade é algo que vem até nós de uma forma sobrenatural. A gente quer desfrutar de tudo quanto Deus tem para nós. E queremos do melhor. E queremos, na nossa caminhada, testemunharmos para vocês, dia a dia, os milagres que o Senhor tem feito no nosso meio. E isso diz respeito a você. Chegou o seu momento de sermos ousados, de vermos a glória, de desfrutarmos de um derramar sobrenatural do Senhor. Queria te convidar a se colocar de pé nessa hora. E eu sei que nós oramos no começo do culto, uns com os outros, perguntando qual é a necessidade que você tem, para que orássemos e nos abençoássemos mutuamente. Mas agora eu queria que aí no seu lugar, você colocasse diante do Senhor algo grandioso que você precisa de uma provisão dos céus. Algo que você não tem recurso, algo que você não sabe como fazer, algo que está de fato te prendendo, uma crença limitante que tem deixado você parado, sua família, e vocês não desfrutam de uma caminhada maior, de um alcance maior, porque você tem uma limitação. Então coloque diante do Senhor agora o que você precisa, seja ousado no Senhor, ore e diga: meu Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar isso, eu preciso de tanto, eu preciso daquilo, eu preciso de conhecimento, eu preciso de adquirir destreza, eu preciso que o Senhor me dê mais energia, me dê mais sabedoria, eu preciso que o Senhor me acrescente, eu não sei o que, mas é chegado o momento, em nome de Jesus. Aproveite nessa manhã, num tempo sobrenatural, quando nós temos falado sobre provisão, um Deus que faz milagres, um Deus que tira as coisas do seu estado natural para se mostrar sobrenatural na nossa vida, um Deus que nos dá poder e nos dá capacidade. Uma palavra que me vem aqui está em Deuteronômio. O Senhor fala para a nação de Israel assim: não diga no teu próprio coração, foi eu que fiz isso, porque é o Senhor que te dá forças para adquirir riquezas. Por isso, ore: Pai, em nome de Jesus, eu sei que eu não tenho força, entendimento e nem capacidade. Por isso, na minha vida, o que eu estou te pedindo agora é algo sobrenatural, para que fique claro e evidente que é o Senhor quem faz todas essas coisas na minha vida. É o Senhor quem me dá forças para adquirir riqueza, para adquirir entendimento, para adquirir conhecimento, para mudar a minha vida, mudar a vida da minha família, para caminhar ousadamente, para não ficar parado no tempo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nessa hora. Nós queremos louvar, glorificar e bendizer o Teu nome. Senhor, nós estamos partindo agora com o sobrenatural. Senhor, cada um de nós tem o nosso motivo, o nosso pedido individual. Já oramos uns pelos outros, mas agora no término da palavra, eu quero encorajar os meus irmãos a novamente orarem pedindo o sobrenatural. E não importa de que ordem que seja, material, física, emocional, o Senhor é aquele que pode fazer o sobrenatural em todas as dimensões. O Senhor é aquele que faz um pão cair do céu, água sair da rocha. O Senhor é aquele que cura o enfermo, abre os olhos dos cegos. O Senhor é aquele que ressuscita os mortos. O Senhor é aquele que nos convida a sonhar. O Senhor é aquele que nos dá a palavra para não temermos nada, porque o Senhor estaria conosco todos os dias até o fim dos séculos. O Senhor é aquele que vem endossar a tua palavra e coloca de perto a igreja. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, para que cada um dos teus filhos
tenha sabedoria do alto para viver isso. E desde já, Pai, nós oramos também pela construção da nossa igreja. A partir de hoje nós caminhamos de uma maneira significativa. Senhor, vamos entrar com a demolição do lote e queremos já iniciar a construção da nossa casa no âmbito sobrenatural, para que os nossos olhos vejam e o testemunho venha de que é o Senhor quem faz todas essas coisas. Não temos nós as condições, não temos nós, ó Deus, a capacitação, mas nós cremos que o Senhor intervém no nosso meio. O Senhor é aquele que faz o milagre. E assim, Pai, abençoamos cada membro da FAI para viver esse tempo do sobrenatural em sua vida pessoal, restaurando sonhos, levando pessoas aqui a viverem mudanças significativas em suas vidas, ó Deus, levando os nossos jovens a terem visão do futuro, a se capacitarem, ó Deus, para o sobrenatural, levando aqui, Pai, os adultos, aquelas pessoas maduras a instruírem os mais jovens, mostrando-lhes o caminho, aqueles que estão pedindo por uma mudança, ó Deus, na sua vida. Nós oramos também que o Senhor nos ajude a fazer transições de carreiras, a buscar novos locais no mercado, Senhor, a serem ousados no Senhor. Em nome de Jesus, nós liberamos as bênçãos celestiais, nós abrimos agora, ó Deus, o nosso coração para recebermos a palavra do Senhor. Espírito Santo de Deus, vem e ministra ao nosso coração agora, traz sonhos, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, traz direcionamentos, ó Deus, significativos para as nossas vidas. Mas em tudo isso, nós temos a certeza e a convicção de que o nome do Senhor é exaltado e é glorificado. Nós rompemos agora, Deus, com toda a limitação de uma crença nossa. Senhor, não ficaremos mais em casa presos, nós e a nossa família, porque nós acreditamos que não damos conta, não queremos mais, ó Deus, trazer esse peso sobre as pessoas, o medo nos paralisando, as incertezas vindo sobre nós. Em nome de Jesus, nós rejeitamos essa mentalidade de escassez, rejeitamos esses pensamentos limitantes. Nós queremos declarar que ninguém irá nos parar. Nós sairemos, caminharemos, avançaremos e alcançaremos o posto que o Senhor tem para nós. Lugar esse de graça, de vida, de favor do Senhor. Obrigado pelo teu mover sobrenatural, que nessa manhã, essa palavra, Deus, venha ecoar no céu. A oração dos teus filhos, o pedido chega diante do Senhor, sejam recolhidos em taças, isso suba como incenso diante do Senhor. E nós oramos para que haja o sim e o amém nas nossas orações, para que vejamos a Deus uma provisão sobrenatural, a graça e a glória vindo de uma maneira, alcançando a nossa vida. Abençoamos aqui os lares representados, abençoamos a Deus os sonhos aqui relatados para o Senhor nessa manhã. Nós queremos de fato ver e viver o melhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque é o Senhor quem tem tornado todas essas coisas possíveis. Em nome de Jesus, nós quebramos os grilhões na mente, quebramos fortalezas, quebramos as mentiras, o dardo inflamado do diabo dizendo: você não pode, você não consegue, você não verá. Nós agora, na autoridade do nome de Jesus, cancelamos agora, Pai, todas essas mentiras. E, Senhor, nós queremos levar todo o pensamento cativo ao pensamento, à obediência de Cristo. Em nome de Jesus, nós temos a mente do Senhor. O teu Espírito, de fato, venha atuar e trazer sobre nós a liberação dessa graça gloriosa e poderosa. Na autoridade do nome de Jesus, nós te adoramos. Bendizemos o teu nome. Obrigado pelo teu mover. Obrigado pelo despertar. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, porque estamos prontos e despertos para vivermos o melhor que o Senhor tem para nós. Viveremos, testemunharemos e falaremos em todos os lugares que é o Senhor quem faz e opera todas essas coisas nas nossas vidas, em nome de Jesus. Irmãos, é um tempo para nós de divisão entre aquilo que é natural e aquilo que é espiritual, entre aquilo que é terreno e aquilo que vem do trono da graça para a nossa vida. Nós estamos nesse limiar e é um esforço que a gente faz.
Eu disse para vocês que a igreja tem acordado e despertado. Por muito tempo nós não aceitávamos as coisas. Eu falei para vocês que há uns anos atrás uma menina morreu em uma igreja e a igreja estava orando para essa menina ressuscitar. E eu falei para vocês aqui que houve uma comoção e muita gente dizendo: parem com isso. A Bíblia fala: se está alguém entre nós enfermo, ore. Eu pergunto para você, quando você está doente, enfermo, você ora? Ou você já deixa essa coisa de lado? Jesus falou que faremos as coisas que Ele fez. Por que então não orar para que uma criança ressuscite? Qual que é o problema nisso? O errado é não orar. E houve uma inversão. E aquilo que era errado de fazer virou certo, e o certo virou errado. Mas nós estamos agora resgatando em nós esse momento de orarmos por coisas sobrenaturais, poderosas, indo além do natural. Nós queremos resgatar esse poder. Irmãos, se nós entendermos que nós temos nos céus um tesouro ilimitado para tudo aquilo que a gente quer fazer, os céus estão abarrotados de tudo aquilo que nós precisamos. Paulo disse em Efésios capítulo 1, verso de número 3: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou, passado, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Se a igreja não pedir, os céus não descerão. Mas nós estamos pedindo: Senhor, desce os céus com a sua provisão, com tudo aquilo que a gente precisa, com tudo aquilo que a gente necessita. E nós veremos a glória de Deus vindo e se estabelecendo sobre nós, em nome de Jesus. Creia, confesse, peça e busque, porque chegou para nós o momento do sobrenatural. Amém? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo de despertamento. Em nome de Jesus, não permita que nós sejamos presos por qualquer engano, mas que a gente tenha os olhos abertos, que o discernimento do Espírito aconteça na nossa vida em todo o tempo. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós e sobre toda a igreja do Senhor, hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe com uma semana de vitória, crendo e vivendo o sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Um abraço, Deus te abençoe, e graça e paz. Mas você está vendo que teve aqueles